Tiago Machado, chega mais, homem. Como está você? Opa, bom dia pessoal, bom dia Mauro, bom dia todo mundo que está Bom acompanhando a dia. gente. Isso aí, Bem-vindo. sempre muito Muito bom bem. falar com o Mauro. Bom demais falar com você. Bom demais falar com você. É, Tiago, vamos estar juntos aqui. Vamos ó, estar numa semana em que ontem até convidei de última hora a Denise para ter um primeiro olhar. A Denise sentiu um primeiro olhar para a decisão do Copom. uhum. Mas foi assim, a quente. Agora eu queria aprofundar um pouco o seu olhar para a decisão do Copom à luz dessa jornada da política monetária do governo Lula, do Banco Central do governo Lula, e adendando uma informação que eu não trouxe mais cedo, mas reservei para trazer aqui nessa abertura, que é ontem o Galípolo, né, fez mais uma vez uma defesa enfática da autonomia do Banco Central. Tá? Então, vamos olhar para a política monetária à luz dos seus estudos, da sua reflexão, por favor. Vamos sim. Só queria fazer um comentário antes sobre essa situação Claro. toda de Gaza, né, Mauro? Uhum. Pô, é muito trágico, né, o que o mundo está vivendo e essa falta de atividade em relação a esse problema, essa grave crise humanitária que a gente está tendo lá pelos ataques de Israel. É um negócio assim, sempre imagens chocantes, né, que a gente vê na internet. Criança que acabou de ver o pai, família morrendo, passando fome. É uma crise assim, é uma crise de identidade do que é ser humano também, né? Eu acho que dar uma resposta a essas questões transcendem também a política. Vem um elemento da política pautada por princípios e valores éticos. E isso, infelizmente, a gente está esquecendo disso. Assim como também teve um processo de esquecimento desse sentido durante o crescimento do nazifascismo. Então é muito perigoso tudo isso, né? Só queria, enfim, essa barra que os palestinos estão passando, eles merecem toda a solidariedade possível que a gente possa dar, É né? isso aí. Toda a solidariedade, toda a mobilização, por sinal, por favor. Vai muita gente domingo na rua dessa vez. Dessa vez estou acreditando que vai. Bandeiras palestinas na rua, tá? Bandeiras palestinas na rua nesse domingo bastante importante mesmo. Então, vamos falar de política monetária, Tiago. Vamos lá. Mauro, eu subi aí, tá aparecendo para você? Ah, Já apareceu. botei na tela aqui. Show Você de vai dando. bola. Então, assim, o Mauro, o pessoal, quem já me viu antes, já tá ficando talvez um pouco mais acostumado. Sempre quando eu fazer uma análise, eu gosto de sair um pouco do curto prazo. O curto prazo, ele deixa a gente muito nebuloso, né, Mauro? A gente fica olhando as coisas e aí a gente esquece todo um processo histórico sobre como é que as coisas aconteceram e etc. Tem um historiador muito famoso, Pierre Anderson, que ele colocou, tem um livrinho dele, vou até colocar aqui para quem quiser depois procurar e dar uma lida. Cadê esse livro dele aqui? Esse livrinho aqui, ó. Ai. Nesse livrinho dele aqui, ó, As Duas Revoluções, o Pierre Anderson ele faz uma análise sobre o que foi o significado da Revolução Russa e o significado da Revolução Chinesa, e sobre como é que foi o processo de abertura com Gorbachev e o processo de abertura chinês. É um livro muito interessante, quem puder recomenda a leitura, mas ele tem uma passagem que ele vai citar um pouco isso, que eu acho importante para situar o pessoal, fazer essa leitura desse texto dele. Esperemos que os jipes se rompam, ele disse. Precisamos de uma hiperinflação aqui para condicionar o povo a aceitar a medicina deflacionária drástica que falta neste país. Depois, como sabemos, a hiperinflação chegou ao Brasil e as consequências prometem ou ameaçam, como se queira, confirmar a sagacidade desse neoliberal indiano. Aqui tem mais uma passagem? Vamos lá. O neoliberal. Depois eu volto nisso. Então, o que eu queria deixar aqui, pessoal? Dentro da América Latina, a entrada dessa agenda do neoliberalismo, a agenda de autonomia do Banco Central, a concepção da política monetária como o centro da política e a gestão da vida macroeconômica do Brasil,
ele é um processo histórico que se inicia ali na década de 90, mas que ele teve como ponto de abertura através da possibilidade que veio dali da hiperinflação ali ao longo da década de 80. Então, na medida em que a gente teve aquela vivência da hiperinflação, que foi um momento muito ruim para a economia brasileira, esse processo de hiperinflação condicionou e abriu as portas para essa agenda do neoliberalismo. Isso não é algo que aconteceu apenas com o Brasil, é um processo em comum a todos os países da América Latina. Todos os países da América Latina que também passaram por um processo de hiperinflação ali na década de 80, depois dessa crise de hiperinflação, você vê uma agenda monetarista, você vê uma agenda do consenso de Washington e você vê uma agenda do que a gente chama do novo consenso macroeconômico, no qual o tripé macroeconômico e depois agora as regras fiscais que a gente está vendo hoje, elas se sustentam, tá? Então, esse processo, primeiro eu queria salientar isso. Essa gênese política do qual o Brasil vive até hoje, ela é uma gênese que ela parte dessa contradição do período de hiperinflação. Então, por exemplo, esse movimento que a gente está vendo lá com o Milei, de um hiper neoliberalismo, que a gente viu, por exemplo, a gente viu também no Peru, ali na década de 90, entre outros países, é fruto desse processo histórico. Então, primeiro, salientar essa característica sobre de onde vem essa política monetária. Então, desde então, depois com a introdução do Plano Real, o pessoal entender, o Brasil ele começou a praticar taxas de juros reais na casa de 26% ao ano. Agora, imagina, hoje em dia a gente já está pagando 10%, mas a gente já chegou a pagar 26%. Tudo bem que era num contexto diferente. Você tem algumas políticas econômicas que são necessárias quando você está querendo estabilizar a inflação. Mas ainda assim, é ali que se inicia esse processo. Mauro, se quiser, só me interromper qualquer coisa, a gente tenta tá bom. refletir. E eu vou passando as telas aqui também, tá? Tá ótimo. Você me dá um toque, eu já boto aqui em cima na tela para apresentar. Tá. Então, se puder voltar. Então, o que tem? Esse processo histórico, ele meio que... Esse processo botar essa primeira tela aqui? Pode ser a segunda. Segunda, tá bom. Vai. Então, assim, esse processo histórico, ele é um dos elementos balizares que vão fundamentando essa onda do neoliberalismo. Eu, particularmente, eu sou muito crítico. Você tem uma leitura de um amplo campo de esquerda e de colegas economistas que vão dizer que o Brasil, depois de 2013, teve um aprofundamento da agenda neoliberal e que, na verdade, esse é um ponto de ruptura. O Elias Jabbour, por exemplo, defende isso. Eu já vi vários marxistas defendendo algo semelhante dessa ideia, mas eu, particularmente, sou muito crítico dessa tese. Muito crítico mesmo. Eu acho que essa tese não entendeu o fenômeno histórico do Brasil, que vem acontecendo ali desde os anos 90, e ela parte de uma leitura como se aquele processo de ruptura que acontece com o governo Dilma, e depois o aprofundamento com a Joaquim Levy, o teto de gasto do Temer, e agora o teto de gasto do Lula, fosse o início de um processo histórico. Não. Eu faço a leitura de que, do ponto de vista de uma gênese teórica e ideológica, esse processo se inicia na década de 90. Você tem uma série de marcos de prática de política macroeconômica e de prática de institucionalidade que vão ter reflexos sobre políticas públicas, reflexos de políticas para a população, que já se iniciam ali na década de 90. Inclusive, a gênese, inclusive, costuma-se apontar o Fernando Henrique, mas acho que começou já no Collor, né? Sim, sim. Vários mecanismos ali começam com o Collor, é que o governo dele caiu, Itamar foi interrompido, Itamar, ele avança em algumas agendas, mas em outras não, em outras ele dá uma travada, e aí depois com o governo Fernando Henrique, aí sim a coisa ela se aprofunda. Sim. Mas assim, então o que tá? Essa gênese do qual a gente vê, e aí a gente vê essa frase aqui do Pierre Anderson, se puder colocar lá. Coloco, claro. Aí, a de cima. Então, aqui, ó. Essa. O neoliberalismo alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais sonham, disseminando a simples ideia de que não há alternativa para seus princípios, que todos, confessando ou negando, têm que se adaptar às normas. Provavelmente, nenhuma sabedoria convencional
conseguir um predomínio tão abrangente desde o início do século como o neoliberal hoje. Então, assim, ó, isso eu acho que é algo que a gente tem que parar para refletir. Quando a gente vê essa agenda fiscalista, essa agenda de autonomia do Banco Central, o que a gente percebe? Essa é uma agenda quase que unânime. A gente aqui do canal do Farol Brasil, mais alguns outros polos, é quase que uma voz dissonante, que na verdade vem crescendo agora, né, nesse processo, mas de um processo de hegemonia teórica, política, ideológica, que você vê isso de todos os campos. Então você vê essa agenda por um amplo espectro do principal partido, entre aspas, de esquerda, defendendo essa agenda. Você vê partidos históricos, como o próprio PDT, como o PSB, enfim, entrando também nessa agenda, o próprio PCdoB, às vezes com uma leitura meio equivocada das coisas. E, enfim, isso daí para dizer o seguinte, olha como é que... eu vejo também com colegas economistas, de vezes já ouvi de colegas economistas, não dá para tirar o tripé macroeconômico. Falei, como assim não dá para tirar? Isso daí é um tabu político do qual a gente não pode mexer. Vamos colocar a sociedade nessa estagnação e falta de horizonte para sempre, né, Mauro? É um negócio estarrecedor, assim, estarrecedor. Então, assim, eu acho que existe também, né, Mauro, uma demanda da gente parar para refletir sobre como é que essa agenda, do ponto de vista teórico, ideológico, ela dominou de forma tão latente a nossa sociedade que as pessoas não conseguem nem vislumbrar algo diferente disso. É uma coisa, né, estarrecedora. Então, o que acontece? A gênese desse processo, você tem vários debates ali, o debate monetarista, você tem o debate do próprio neoliberalismo, que já começa ali com Milton Friedman e antes, em alguns congressos, mas dentro do que eu quero colocar aqui, destacar, que é a questão do novo consenso macroeconômico, você tem um debate que se chama um debate de regras versus discricionariedade. O que é isso? Você tem dois economistas muito famosos dentro dessa gênese do avanço do neoliberalismo, se chamam Kyland e Prescott. Um se chama Kyland e o outro Prescott. E esses economistas vão defender que a política econômica ela deve perder cada vez mais seu caráter discricionário, ou seja, o que seria essa discricionariedade? É a política pública, por exemplo, de fazer investimento, de o Brasil reconstruir, por exemplo, uma política aeroespacial, ou seja, investimento aeroespacial com investimento robusto. É uma política de construção de infraestrutura, ou seja, a política discricionária é aquela política que o governo ele consegue atuar diretamente para ele desenvolver determinados setores, tá? Então, percebam esse movimento. Tem um artigo muito famoso dele, de 1977, que é Regras versus Discricionariedade. E aí eles vão dizer o seguinte, ó, os governos eles devem perder esse elemento discricionário, porque esse elemento discricionário, segundo a tese dele, gera inflação, e essa inflação gera instabilidade econômica e não gera crescimento. A gente tem que perder isso e a gente tem que trocar isso por um conjunto de regras, ok? Ou seja, de regras de política econômica que vão guiar, basicamente, vão colocar no piloto automático o que cada governo deve fazer. E é isso que não só o Brasil, mas vários países do Ocidente adotaram. A gente colocou um piloto automático, e por isso que eu sempre friso isso nas minhas críticas. Eu tenho uma leitura muito crítica, vários, inclusive que se dizem marxistas aí, sobre o processo de ruptura, de que esse piloto automático ele está dado, ele está crescentemente mais automático dentro de uma agenda do neoliberalismo, tá? Então, por isso que eu não vejo essa leitura como se começou aqui a partir da agenda de 2013. Não, esse processo começa na década de 90. Esse é o início do processo do neoliberalismo nacional e que ele vem se aprofundando em cada nova agenda. Então, o que acontece? Aí percebam. Só para entender, esse segmento de discricionariedade no orçamento quer dizer o seguinte: são aquela parcela do orçamento público sobre o qual o governo, tanto faz, né, federal, estadual, municipal, tem liberdade de ação. Né? Então, é aquela parcela sobre a qual o governo não tem obrigações, não tem regras estritas para o seu cumprimento. Né? O que você está dizendo, esse espaço de liberdade, eles querem, com a hegemonia burguesa, ir reduzindo cada vez mais. Né? Ao contrário do que acontece em outros países, por exemplo, a China.
Exato. Então, por exemplo, é diante desse quadro, Mauro, se lembrar de uma daquelas outras vezes que a gente já conversou, que eu mostro aquele dado, que o Brasil chega a um auge de investimento público em relação ao PIB de 10,6%, ali em 1978, e a gente agora está na casa, o ano passado foi 2,9% de investimento público. Olha a quebra estrutural, pessoal. Estou falando de 10,6 para 2,9. Estou falando de uma razão quatro vezes menor. Então, assim, e no auge ali do lulismo e tal, que alguns vão defender que ele foi desenvolvimentista, você chegou a bater 5,3, que ainda assim é abaixo do governo Itamar, tá? Do ponto de vista de participação relativa. Então, primeiro é denotar isso. Quando a gente critica, eu acho que é uma agenda em comum, né, Mauro, que a gente faz, não é um antipetismo, pessoal, assim, pessoal entender. Eu não sou antipetista, muito pelo contrário. Eu quero que as pessoas que estão no PT, que defendem o PT, entendam a nossa crítica, reflitam sobre ela e venham para o nosso campo, entendeu? Não é. Eu sou anti-neoliberal, isso eu sou anti-neoliberal. Agora, se o PT e essa agenda do campo da partida da esquerda hegemônica quer adotar essa agenda, é um problema deles. Eu tenho princípio ético, enfim, do qual eu comecei a estudar há mais de 20 anos, economia, e eu não vou ficar por conta de coletivos ou por amizades e tal, eu vou ficar passando pano para uma leitura que eu vejo que vem destruindo meu país, cara. Acima de tudo, a gente tem preocupação, né, com o nosso país e com o povo trabalhador. Então, assim, isso só para colocar essa gênese. Então, né, o que acontece? A partir dessa gênese aí, que vem assim, desse debate de regras versus discricionariedade, você vai uma série de debates que vem depois disso, com Paul Romer, outros economistas neo-keynesianos, ou da teoria dos ciclos reais, basicamente todo esse pessoal da agenda do neoliberalismo, eles vão criando o que eles vão chamar de novo consenso macroeconômico, e esse novo consenso eles querem tirar crescentemente esse debate da discricionariedade, ou seja, da capacidade do Estado atuar, dele desenvolver, dele mudar a infraestrutura, dele mudar a capacidade de saneamento, dele mudar, enfim, capacidade produtiva da Petrobras, de estatais, etc., etc. Ele vem perdendo cada vez mais esse braço e, crescentemente, a gente vai colocando no piloto automático. Ou seja, a gente tem um conjunto de regras e esse conjunto de regras a gente deve seguir. Só que quais são essas regras? Isso é importante. São regras do neoliberalismo, dessa agenda que vem do novo consenso macroeconômico. Então, por isso é que a gente está nesse piloto automático. E não dá para fazer uma leitura e fazer um certo fanismo e tal, como se o primeiro governo Lula e o segundo governo Lula fossem algo muito distinto disso. Não. Foi algo, inclusive, Mauro, é o que eu estou desenvolvendo na minha tese, eu quero mostrar, para você entender a receita pública, você tem que, do ponto de vista da totalidade da dinâmica monetária, você tem que entender como é que funciona a dinâmica creditícia, você tem que entender como é que está funcionando a dinâmica das exportações, e aí depois disso os efeitos arrecadatórios, eu não sei se caiu aí. Não, tá aqui. Caiu aí, Mauro? Não. Voltou? Estamos aqui. Então, assim, os efeitos... Estamos aí. Então, esses efeitos arrecadatórios vão dar um grau de liberdade para a política pública. Voltou aí, acho que caiu. Não, tá ok. Estamos ok. Pelo menos para mim aqui tá ok. É que, na verdade, a tua imagem tá um pouquinho nublada então, agora, mas dá para ouvir o tempo inteiro. Pode ficar tranquilo. Dá. Então, assim, você tem graus de liberdade distintos. Só que é isso, como eu já comentei outras vezes, a emergência da China, ela vem mexendo no tabuleiro global. E o Brasil, em particular, na hora que esse tabuleiro global foi mexido pela China, a gente foi muito favorecido num processo, claro, de primarização produtiva e enfim, de um domínio crescente econômico pelo lado da China, mas isso favoreceu muito o Brasil. Não só isso, como um fenômeno de bancarização da economia brasileira, em que, só para vocês terem dimensão, o Brasil nos anos 2000 a gente tinha 10% da população bancarizada, ou seja, tinha conta em banco. Em 2010, quase 50% da população já tinha conta em banco. Então, você teve um crescimento de bancarização e, com isso, um fenômeno de crédito muito alto que deu graus de liberdade para a política econômica que são diferentes dos graus de liberdade de política econômica que a gente tem hoje. Só que, e é isso que eu quero salientar, esse piloto automático, que ele vem cada vez mais numa agenda regressiva,
mas ele já estava colocado, tá? Esse piloto automático de uma agenda em que a gente não consegue mudar as estruturas produtivas, não consegue fazer uma agenda de mudança de investimento na educação, na saúde, etc., esse piloto automático já estava dado. Então, por isso que eu coloco essa crítica. Eu até falei, Mauro, acho que a primeira vez que eu apareci na internet comentando sobre isso foi um vídeo que eu fiz há uns 3 anos atrás. E aí o vídeo era me perguntando sobre se eu achava que o Lula era neoliberal ou não. Foi até antes daquela live lá do Jones. E aí eu comentei, para mim o Lula... eu não fiz uma análise sobre o indivíduo, porque assim, para mim o indivíduo não importa tanto assim, mas eu fiz uma análise sobre o processo histórico. E a nossa gênese, certamente, é a gênese do neoliberalismo desde a década de 90. Então, assim, se é de, como diria o Brizola, se o Lula faz isso de maneira inconsciente, ou se ele está traindo a classe trabalhadora, isso é uma questão dele, que para mim não cabe aqui. Mas, do ponto de vista da prática e da realidade histórica, essa está sendo a agenda do neoliberalismo. Então, assim, colocando esse quadro. Então, a gente tem ali, né? Desculpa, você quer falar? Não, é só fazer uma observação que eu acho importante, até porque o pessoal nos acusa de antipetista, eventualmente, de que a gente pega pesado demais com o PT e tudo. Eu digo, eu adoro o Lula, né? Não tem nenhum problema pessoal com ele, a questão não é essa, né? É um cara especial, inclusive. Agora, a nossa questão é de qual é o lugar que a gente parte, né? O lugar da defesa do povo brasileiro, dos interesses dos trabalhadores. E aí, né, até a esquerda do PT fica lá nos agredindo e tal, mas importante dizer, nós tivemos uma conversa aqui esta semana entre o Jones e um quadro, que é um quadro histórico, não propriamente orgânico do PT, mas desse campo petista, né, Tiago, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele foi do FMI, ele foi do Banco dos BRICS, tudo durante os governos do PT. Né? Inclusive, inicialmente, eu lembro das nossas divergências com ele. Inicialmente, ele até chegou a defender o arcabouço, né? E ele veio aqui essa semana e disse claramente: olha, o neoliberalismo está morrendo no mundo inteiro. Só tem um lugar em que o neoliberalismo vive firme, forte e com vigor cada vez maior, é o Brasil. Até o próprio Paulo Nogueira Batista Júnior dizendo isso, dizendo que o projeto do governo Lula, Paulo Nogueira Batista Júnior, né, transformar esse país, está transformando esse país num fazendão, né? Sim, sim. Mauro, eu não sei, o meu áudio, a hora que você estava falando, estava falhando um pouco. Mas assim, mas deu para escutar, mas ficou meio, sabe, triangulado. Será Se que... puder depois colocar a apresentação. Coloco sim, coloco sim. Gente, vocês que estão assistindo aí, veja se está dando esse problema que está dando para o Thiago, está dando na transmissão. Tá? Aqui. Tá, então eu coloquei a questão do Kylan e do Prescott. E aí vamos lá, quero colocar um pouco dessa gênese. Isso aqui é o artigo 4, tá, do ano 2000, que é a Lei de Legal. Só para Responsabilidade dizer que está o Fiscal. pessoal dizendo que está tudo bem, tá, Thiago? É um problema aí na sua conexão, mas está todo mundo ouvindo numa boa. Pode seguir firme, tá? Ah, que ótimo, que ótimo. Então, assim, isso daqui é o artigo 4, tá? Quando foi instituído o regime de metas de inflação. E aí, a lei de responsabilidade fiscal, um dos elementos, o elemento mais crítico, é a lei de superávit primário. Então, ela vai colocar assim, ó, a lei de responsabilidade fiscal, no plano federal, institucionalizou as regras já utilizadas desde o acordo com a FMI, tá? A gente já feito um acordo com a FMI já desde 94, mas tem um outro acordo depois em 98. E aí, enfim, ela legaliza todo esse acordo com a FMI que a gente teve depois de uma crise externa. O Brasil passou por uma crise externa ali no final do primeiro governo da FHC, e aí durante essa crise externa é que a gente entra mais fortemente com essa agenda do novo consenso. Não somente por uma pauta que veio da FMI, mas também por os economistas ortodoxos daqui do Brasil que já queriam adotar essa agenda aqui dentro. Então, vou colocar, ó, a norma exigia a todas as esferas de governo a definição de metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas e despesas, resultado nominal e primário do montante da ativa,
da dívida pública para o exercício que se referirem e para os 2 anos seguintes. Aí aqui, ó, vamos ver, a gente saindo disso, outra no mesmo documento, ó. O Programa de Estabilidade Fiscal, proposto à nação em outubro de 98, consiste no marco orientador do processo de transformação do regime fiscal brasileiro. Olha aí de novo, regime fiscal brasileiro. Composto por 2 conjuntos de iniciativas, medidas de natureza estrutural e institucional que objetivam promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas. Olha aí, ó, a gente sempre escuta esse papo, né? Promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas, na velocidade necessária para assegurar o crescimento econômico sustentado e a consolidação da estabilidade monetária. É um programa fiscal de curto prazo que visa a obtenção de superávites primários crescentes e suficientes para estabilizar, ao final do período, a relação entre a dívida líquida consolidada do setor público e o PIB. Nesse programa, estabeleceram-se metas de superávit primário do setor público consolidado para o período de 99 a 2001. Então, isso aqui é só para colocar sobre a Lei Complementar número 1001, do ano 2000, e aí a gente vai vendo a agenda. Vocês estão percebendo? Assim, ó, a gente vai adotando agendas que já vem do consenso do consenso de Washington, que já vem falando que o governo ele não deve atuar do ponto de vista de política pública. Aqui, quando a gente vê a entrada do tripé macroeconômico, que ele já avisava o quê? Autonomia do Banco Central, ao mesmo tempo com metas de superávit primário, dentro de uma estrutura teórica analítica, que, segundo esses princípios, você dá estabilidade inflacionária a partir desses princípios, e depois a gente vai quebrar um pouco isso, enfim, a gente já vai aprofundando, ou seja, isso daí se torna um segundo capítulo dessa agenda. Um primeiro, que já começa com a abertura comercial, com a privatização ali, tanto no governo Collor e depois com o governo FHC. E aqui, aquela agenda que a gente vai colocando do debate entre discricionariedade versus regras, as regras elas vão tomando formas cada vez mais robustas dentro do processo econômico. E aí perceba o seguinte, aqui é o outro capítulo da nossa tragédia. Ó, aqui é no governo Temer. Nos últimos anos, aumentaram-se gastos presentes e futuros em diversas políticas públicas, sem levar em conta as restrições naturais impostas pela capacidade de crescimento da economia, ou seja, pelo crescimento da receita. É fundamental para o equilíbrio macroeconômico que a despesa pública seja gerida numa perspectiva global. Enfim, de fato, nossa experiência ensinou que o processo descentralizado e disperso de criação de novas despesas gerou um crescimento acelerado e descontrolado dos gastos. Tá? Isso daqui foi o teto de gasto do Temer. E aí, por fim, o que a gente vê? O nosso Lula, o Haddad e a Simone Tebet, com a criação do NAF. Artigo 2. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que temos do segundo artigo, número 165 da Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecerá as diretrizes de política fiscal e as respectivas metas anuais de resultado primário. E aqui eu vou destacar a parte em preto. Primeiro, considera-se compatível com a sustentabilidade da dívida pública o estabelecimento de metas de resultados primários nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aí, eu não vou entrar aqui, até porque o público daqui já está mais acostumado. Toda essa agenda, assim, quando a gente vê, a gente atrelou que a despesa pública só pode crescer 70% do crescimento da receita do ano anterior. Ou seja, observe o seguinte, que eu quero destacar aqui com esse slide para vocês. O primeiro, toda essa gênese, ela está preocupada com o quê? Com a dívida pública. Ou pseudo-preocupada, né? Eles se dizem preocupada, sempre atacam no lombo do povo trabalhador, ou seja, tentam atacar toda a despesa em saúde, educação, investimento de infraestrutura, investimento de capacidades técnicas e científicas, ou seja, toda essa despesa, a gente vai crescentemente entrando numa agenda do neoliberalismo em que ela vai sendo travada. Agora, do ponto de vista financeiro, o que a gente vê, né, Mauro? Do ponto de vista financeiro,
tudo bem, vão pagar os maiores juros reais do mundo e isso está tudo certo. E aqui eu quero trazer uma preocupação, e é uma reflexão, inclusive, que eu tenho uma análise crítica com, inclusive, vários marxistas. Eu acho que existe um foco, às vezes, não que não seja necessário, mas, a meu ver, também, às vezes, não está entendendo a completude da coisa, do processo histórico, de que somente o debate da correlação de forças. É claro que sempre existe correlação de forças e interesses. Você vai ter sempre uma elite do qual, por exemplo, você está pagando um juros real muito elevado, ela vai ter interesse de estar ganhando esses juros escachapante ano a ano. Só que, pessoal, e aqui desculpa eu falar, o problema é mais embaixo. Eu que vim da academia, conheço mesmo dentro do campo da esquerda, eu vejo uma incapacidade analítica, incapacidade teórica de muitos quadros, de não entender também como é que existe um domínio ideológico, a gente começa com aquela citação do Pierre Anderson, sobre como o próprio horizonte de visão da esquerda ela vai sendo, enfim, ela vai ficando cada vez mais inebriada e não consegue enxergar. E aqui só para dar alguns exemplos. Ó. Isso aqui foi do Programa Econômico do PT de 2002, tá? Todas as citações que eu tirei. Olha aqui a citação do governo PT de 2002. Não há governo petista nos estados e municípios que não esteja comprometido com a responsabilidade fiscal e a estabilidade das contas públicas. Espera, quem é que está falando isso? É o programa é o PT que está falando isso? Isso do ano 2002, isso. De 2002, tá? Não estou falando de agora, não. Estou falando de 2002. Nosso governo vai criar um ambiente de estabilidade, com inflação sob controle e sólidos fundamentos macroeconômicos, para que a poupança nacional aumente e seja orientada e estimulada, através de taxas de juros civilizadas. Escute isso, taxas de juros civilizadas, para investimento produtivo e crescimento. Programa do PT de 2002. Nosso governo vai iniciar, sem atropelos, uma transição para um novo modelo de crescimento sustentável. Nem lembro o NAF, né, Mauro? Novo arcabouço fiscal. Com responsabilidade fiscal e compromisso social. Trabalhará com a noção de que só volta do crescimento para levar o país a contar com um equilíbrio fiscal consistente e duradouro. A estabilidade para as contas públicas. Depois eu vou desconstruir isso, tá, pessoal? Para vocês entenderem que a dívida pública tem natureza distinta, tá? Senão também para não ficar com a impressão que a gente não tem preocupação com isso. A responsabilidade fiscal e estabilidade das contas públicas marcarão as políticas do nosso governo. Um ambiente com sólidos fundamentos macroeconômicos e com a inflação sob controle, para a queda gradativa da taxa de juros. Ok. Fechamos aqui. Depois, eu não coloquei aqui, eu acho que nesse slide, mas o que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, a gente tem o próprio Guido Mantega, que é visto, inclusive, como o mais desenvolvimentista dos ministros da Fazenda que a gente teve agora. Eu não sei se você tem ciência disso, Mauro, mas o Guido Mantega, ali em 2010, ele queria que o Brasil tivesse meta de superávit nominal, com os juros acachapantes que a gente faz. Guido Mantega, que tem a fama de ser um grande desenvolvimentista, né? Exato. Por que eu estou salientando isso, pessoal? É que existe uma crise teórica e ideológica, tá? A gente abandonou princípios que vêm particularmente do Keynes e do Kalec, mas particularmente do Kalec, que, a meu ver, tinha uma leitura mais clara sobre isso, e com isso você tem vários processos, inclusive no inconsciente da própria intelectualidade, que vai gerando um processo difuso, tá? Depois eu vou chegar um pouco mais nisso, sobre a leitura do nosso processo histórico-econômico, tá? E aqui vamos lá. Câmara dos Deputados, aqui isso aqui já é mais recente, 2023. Na Câmara dos Deputados, definiu-se no substitutivo enviado ao Senado Federal como objetivo fundamental do arcabouço fiscal a sustentabilidade da dívida pública, sendo esta definida pela estabilização da proporção dívida-PIB. Então, notem, todo esse debate está vinculado, né, a um pseudo-controle da dívida pública, etc. Só que, e aí depois a gente vai entrar nisso. Aqui só para colocar, que são dois economistas muito famosos dentro do campo neoclássico ou neoliberal, que eles rompem alguma medida, mas assim, eles ainda têm a mesma estrutura lógica e teórica do neoliberalismo, mas mesmo assim eles já são economistas que já estão rompendo marginalmente essa ideia do neoliberalismo. Então, por exemplo, Blanchard
e o Homer são dois economistas muito famosos. O Blanchard vai dizer o seguinte: a política monetária deve ser orientada por regras, percebam, por regras. Mas a política fiscal pode ser utilizada de forma discricionária, percebam, discricionária, em circunstâncias específicas. O que ele está abrindo aqui? Num período em que você vê uma recessão econômica, isso daqui é fruto da crise de 2008, da crise subprime, esses economistas já começam a abrir um pouco a leitura deles. Antes eles achavam que você não poderia fazer nenhum tipo de política fiscal com o governo, em nenhum momento. Mas a partir da crise de 2008, uma parte desse corpo teórico, eles vão rompendo com a tradição dos neoliberais e eles começam a admitir, ó, pelo menos no curto prazo a gente pode fazer alguma coisa, tá bom? A mesma coisa o Homer. E é um pouco isso que você teve aquela conversa lá com... Foi na terça-feira, Mauro? Terça ou quarta, né? Quarta-feira, Então, quarta-feira. Quarta-feira. De que a economia global ela já está mudando um pouco o sentido. Mesmo que, ainda a minha leitura, essa mudança é bem marginal, tá? Ela não é uma mudança tipo substantiva. Mas vamos lá. Então, o que eu quero? A primeira coisa que eu quero mostrar. Primeiro, desmitificar essa questão da dívida pública, tá? Como vocês podem imaginar, esse é um dado que eu peguei na UNCTAD, que é um organismo da ONU, e é que a gente vê duas variáveis. É a despesa do governo e a dívida bruta do governo. A linha laranja, pessoal, é a dívida bruta do governo, ok? Que vocês estão vendo. Isso daqui, essas citações que eu estou colocando aqui, é uma parte do capítulo 2 que eu estou trabalhando na minha tese. Então, perceba aqui o seguinte. Olha a dívida bruta do governo dos Estados Unidos em 1930. 17,73% do PIB. Olha o quanto ela vai crescer aqui, e aqui a gente tem todo o programa do New Deal, com o aumento da despesa governamental. Ela vai bater aqui em 1940, pouco antes da guerra, na casa de 38,64%. E aqui, a linha azul, que está no eixo esquerdo, é o crescimento da despesa governamental. Perceba o seguinte, a participação relativa da despesa do governo em relação ao PIB, ela vai crescendo, tá vendo? Ela sai aqui da casa dos 10%, vai bater quase 20%, depois ela cai um pouco, mesmo com o incremento da despesa governamental, tá? É porque isso aqui em termos de despesa relativa em relação ao PIB. E depois, com a Segunda Guerra Mundial, como vocês podem imaginar, que é aquilo que o Hobsbawm coloca, a gente está num cenário de guerra total. Então, num cenário de guerra total, é natural de que a dívida pública cresça. Por quê? Você está colocando toda a tua capacidade produtiva e toda a tua capacidade bélica para enfrentar um cenário de guerra. Nesse cenário, olha o quanto a dívida pública cresce. Isso aqui é só para o pessoal entender, para não ter preocupação em relação a isso. A dívida pública ela sai da magnitude de 38,64% e ela vai bater 121% no final da Segunda Guerra Mundial. Percebam, a gente tem um crescimento de quase 80% da razão dívida PIB. E nesse período a economia americana cresceu muito, ela cresceu a taxas superiores a 10% do PIB. Tá? E aí, nesse debate, você tem um artigo muito famoso de um economista americano, que se chama The Burden of the Debt, que se chama Lehner. E aí ele vai dizer, existia um debate lá na época, de que os economistas tinham muito receio de que esse crescimento da dívida fosse explodir, fosse, enfim, causar tragédia econômica e social, etc. Mas perceba o seguinte, no período posterior, aqui depois da Segunda Guerra Mundial, o período posterior ele é conhecido dentro da literatura internacional como que a gente chama de a Era de Ouro do Capitalismo. É o período pós-Segunda Guerra Mundial, ali até a década de 70, até meados da década de 70, é conhecido como o período que o capitalismo mais cresceu no mundo. Então, os Estados Unidos apresentaram taxas de crescimento robustas, a Europa apresentou taxas de crescimento robustas, o Brasil, enfim, estava no processo ali do seu início do seu desenvolvimento contraditório, e etc. Mas observe o seguinte, olha como é que a razão dívida PIB cai. Tá? A despeito da razão dívida PIB cair, em todo o período... eu não coloquei esse dado, peço desculpa para vocês. Mas em todo o período, os Estados Unidos praticaram déficit público, tá, pessoal? Da casa de 3%, 4% do PIB. Ao contrário da gente que está praticando, superávit primário em quase todos os anos, nesse período de queda da razão dívida PIB dos Estados Unidos, os Estados Unidos fizeram um amplo aumento de despesa governamental
um crescimento muito expressivo. Ó. Depois da queda do final da Segunda Guerra Mundial, ó, que sai aqui da casa de 21,01, ele já vai bater aqui, no final da década de 70, casa de 35% do PIB. Tá? Ou seja, e com resultados primários deficitários. A despeito disso, olha o que acontece com a dívida pública. Saiu de 121, olha quanto vai bater aqui, pessoal. Final dos anos 70, 35%. O que eu estou querendo mostrar com isso? Esses economistas assim, liberais, eles também são incompetentes. Não tem outra palavra para dizer. É uma teoria ideológica que não faz uma leitura sobre o processo monetário. Eles não entendem moeda. Eu quero deixar isso muito claro. Eles não entendem dinâmica monetária. E por não entender dinâmica monetária, isso é uma dimensão ideológica, é claro que se casa com uma dimensão de interesses, eles vão pautando uma agenda que, primeiro, favorece uma dinâmica de favorecimento por rentismo, que ganha crescentemente recursos sem fazer absolutamente nada, que é o caso do Brasil, e, ao mesmo tempo, coloca a população num cenário em que a gente não consegue ampliar a oferta de bens públicos, não consegue ampliar investimento em capacidade produtiva, e a gente não está indo em reforma do ponto de vista estrutural. Ok? Então, isso é muito importante. A gente tem que ter essa clivagem de apresentar essa agenda que vem do neoliberalismo é pseudociência, não é ciência. A gente tem que mudar essa articulação, que o papel da economia é jogar para a população como a gente consegue reformas estruturais dentro dela para dar um horizonte de qualidade de vida para a população que seja distinto. O que a gente tenta, seja, em várias lives, né, Mauro, já apresentei isso aqui, a gente tenta apresentar como é que, por exemplo, a China ela não foi capitulada por isso. A China ela faz uma política fiscal robusta, ela investe, porque ao invés de meta de primário, qual é a meta dela? Eu tenho meta de emprego, eu tenho meta de renovação de energias renováveis, eu tenho meta de infraestrutura, eu tenho meta de desenvolvimento técnico-científico, eu tenho meta de educação. Ou seja, é um paradigma muito mais parecido com o JK da vida do que um Haddad ou o Paulo Guedes que ficam falando qual é a meta de primário. Isso para a gente ver a pobreza do debate que o Brasil está vivendo, essa falta de horizonte do qual a gente está. Então, assim, basicamente é isso que eu estou querendo colocar, apresentar para o Brasil que a gente tem um potencial de um Brasil diferente e a gente pode enxergar o Brasil diferente. As nossas restrições são restrições de capacidade humana, que também não é algo tipo dado, é algo que a gente, se a gente tiver um projeto de educação de qualidade, um projeto científico de qualidade, a gente, com o tempo, vai transformando essa nossa base social e, com isso, dando um horizonte distinto para a nossa população. Só que, para fazer isso, a gente tem que ter uma crítica radical, ou seja, radical de entrar na raiz do termo, inclusive uma leitura para a própria esquerda, de parar de fazer uma crítica parcial, como se o governo Lula tivesse sido desenvolvimentista, ou fez uma política social avançada, que não é o caso, para dar um vislumbre para a população e instrumentalizar a população para a gente conseguir colocar uma nova agenda, né? Agora, isso está falando do governo Lula 3 ou de todos os governos do PT? Todos. A minha crítica é a todos. Eu não estou fazendo uma crítica não faço parcial. O que eu enxergo é o seguinte: a gente tem uma agenda que a cada capítulo, que inclusive a extrema-direita vem crescendo, a cada capítulo dessa faceta, a gente tem aprofundado esse processo histórico. Mas a gênese, ela tem no mesmo sentido. Tá? Essa gênese do sentido do que eu estou chamando de a era do neoliberalismo brasileiro é uma gênese que ela está dada ali desde da década de 90. É claro que a cada capítulo piorado, e aí a contradição se aflora. O Lula 3 é pior do que o Lula 2, o Lula 1. Mas, assim, do ponto de vista de uma análise da estrutura, a raiz lógica, o sentido, como o Caio Prado talvez gostaria de dizer, o sentido da economia brasileira vem sendo pautado por essa agenda do neoliberalismo. Perfeito. Interessante essa expressão, né? Era do neoliberalismo brasileiro. É uma agenda que eu estou batendo para, inclusive, colocar junto ao debate público, etc., que eu acho, inclusive, até a própria academia é muito tímida, muito tardia, inclusive, de uma leitura desse processo. Enfim,
Mas isso é uma questão. Aí, Mauro, aí eu vou entrar. Então, eu fiquei aqui de debater a questão da dívida pública, né? Então, quais são Isso, os determinantes? Aí, se puder voltar lá na apresentação. claro. E aí, isso que eu estou querendo limpar o terreno. Como vocês viram aqui, todo debate, o que eles falam? Dívida pública, controle da dívida pública, parará, parará. Tudo isso. Toda hora essa ladainha. Mas vamos para a prática, né? Primeiro de curto prazo, do qual o Galípolo ele é mais um capítulo dessa gênese. Inclusive vi aí o próprio Elias, inclusive, falando essa agenda desde 2013 e fazendo uma crítica como se fosse só um rentismo, não tivesse parte do governo. Vou frisar, parece que o Galípolo não existia, não tinha o Meirelles antes do Galípolo, né, Mal? O Uhum, Meirelles pois parece que foi é. esquecido. Mas enfim, vamos lá. Aqui, pessoal, é um dado que eu peguei sobre as taxas de juros dos países, tá? Isso é o dado mais recente. Aqui é o Brasil, ó, aqui no finalzinho da tabela, Brasil, 15% ao ano, que é a nossa taxa de juros. Do lado é a taxa de inflação, tá? Uhum, 5,1. E aqui a gente vai ter a taxa de juros real, 9,9, tá? Que o juros real é o que realmente importa, que é o juros nominal, que é o que a gente vê da Selic, menos a taxa de inflação. Então, o juros real já está na casa de 9,9. Olha, novamente, mais uma vez, nunca na história desse país, todos os anos são campeões da prática de taxa de juros real mais alta do mundo. E, novamente, o Galípolo está colocando o Brasil nesse cenário. Tá? Mas isso é um dado de agora, mas não só de agora. A gente vê nos últimos 30 anos, quase todos os anos, o Brasil foi o país que praticou a maior taxa de juros real do mundo. A gente é campeão na prática de taxa de juros real. Então, observe o seguinte: isso também faz parte um pouco da minha tese. Aqui é a média da inflação anual dos países de 2000 a 2024. Ó, a Argentina, a média de 2000 a 2024 foi de quase 17%. O uhum. Brasil, 6,36%. O Chile, 3,75%. Enfim, Rússia, 9,93%. Turquia, 20,17%. Os países que adotam o tripé macroeconômico, 5,82%. Não, 5,82 os que não adotam, desculpa. E os países que adotam, 5,39. A média dos países em desenvolvimento, 5,19. Agora perceba o seguinte: mesmo o Brasil tendo praticado a maior taxa de juros real do mundo, ainda assim a nossa inflação ainda é um pouco acima da média dos países que adotam o tripé macroeconômico, 5,39. E aqui vamos aquele outro gráfico que eu já apresentei para o pessoal. O pessoal só esquece a Rússia, que a Rússia o dado está errado aqui, tá? Mas eu tenho que mexer lá na planilha. Mas aqui a taxa de juro real, que é o quê? É o juro real menos a inflação dos países. E aí olha o Brasil, ó. O Brasil até 2023, 255% no acumulado. Média dos países que adotam com RMI, 67,68. E os que não adotam, 16,56. Tá? Então, olha a tragédia. É isso. O Brasil praticou a maior taxa de juros real do mundo ao longo de todo o período. Tá? E diante desse cenário, aí o pessoal pode ficar se perguntando: então, o que causou o crescimento da dívida pública? Né? O que eu mostrei com aquele quadro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a despeito de terem praticado um resultado primário negativo em todo o período, como eles não tinham taxas de juros reais negativas em boa parte do período, e bem abaixo do crescimento do produto, o que aconteceu com a razão de dívida PIB? Ó, que é essa linha laranja. Isso aqui é o dado da Inglaterra, tá? É o mesmo processo dos Estados Unidos. Mas vamos lá para o dado dos Estados Unidos. Caiu. Mesmo com o crescimento da despesa pública, todo ano déficit público, a dívida pública caiu. Agora vamos olhar o caso do Brasilzão. O que aconteceu com o Brasil? Nossa dívida pública cresceu. Cresceu muito. Mas cresceu por conta de quê? Não é pelo discurso que a gente vê na mídia hegemônica, às vezes até pela esquerda, vamos dizer, progressista. O fruto disso é o pagamento de juros. Olha, o dado do Banco Central mostra que de 1999 a 2024, o juro nominal da dívida pública cresceu na magnitude de 9,5 trilhões de reais, enquanto a dívida total em 2024 era de 10,2 trilhões de Espera, se eu reais. entendi bem, se você tirar o pagamento dos juros dos títulos da dívida, a dívida pública brasileira não teria crescido. Não,
Muito pelo contrário, na verdade. Eu estou fazendo um estudo, isso aqui eu não vou colocar. O dia, até fazer já o convite, Mauro, o dia que eu defender minha tese, eu queria mostrar ponto a ponto. Tem algumas coisas que eu estou Nossa, vamos. segurando para mostrar para o pessoal. Mas, assim, o que isso daí mostra? Ó, 94%, e eu estou pegando, isso já parte de um ponto inicial, mas de 1999 a 2024, 94% de toda a dívida pública é fruto dos juros. Vocês entendem isso? É tudo fruto de juros. E aí vamos voltar naquele gráfico. Olha esse taxa de juros aqui, ó. Eu estou montando um modelo analítico em que eu faço a seguinte pergunta: qual seria a trajetória da dívida pública do Brasil caso tivéssemos uma taxa de juros compatível com os países em desenvolvimento? E aí eu estou recalculando toda a dívida pública a partir dessa premissa. Olha Acho só. razoável a gente pensar a dívida pública a partir da média da taxa de juros dos países em desenvolvimento. Perfeito. Eu não vou. Depois eu apresento os resultados disso, aqui já é uma parcial desses resultados, mas o que isso aqui mostra? Que assim, é mentira. A dívida pública do Brasil, ao contrário do que eu fui mostrando ali desde o início, de todas as regras, enfim, não vou colocar lá. Desde o início que a gente vê, todas as regras que a gente vê ali da Lei de Responsabilidade Fiscal, teto de gasto do Temer, teto de gasto do Lula, enfim, ao invés de todos aquele, enfim, desculpa a palavra, mas aquela coisa que não tem nenhum sentido prático, teórico, científico, ao invés daquilo, o que determina o crescimento da dívida pública é a política monetária. É o fato do Brasil praticar a maior taxa de juros real do mundo. E de uma leitura também equivocada. Você tem mesmo vários economistas progressistas que faltam, inclusive, reflexão e estudo, que vão analisar como se a taxa de juros fosse uma panaceia. Você deve lembrar, né, Mauro, que o governo defendia que reduzindo a taxa de juros ia ter crescimento econômico. Pessoal, a gente tem que ter calma. A gente tem que ter calma e entender. A empiria tem que ser a nossa base da realidade. Eu vou dizer o seguinte: um único período, olha o contraditório, um único período da história brasileira recente em que a gente praticou uma taxa de juros real abaixo dos países em desenvolvimento foi no período do governo Temer e iniciozinho do governo Bolsonaro. Foi o único período. E nem por isso tivemos crescimento. Tá? E por isso a gente também tem que ver essa questão da correlação de força, a gente tem que colocar também. Não que ela não tenha, pelo contrário, existe, sempre existirá. Mas, assim, tem que colocar em perspectiva. Porque o período que o setor rentista teve menor lucratividade, inclusive abaixo dos países em desenvolvimento, foi nesse período, tá? Foi no período ali do governo Temer e depois iniciozinho do governo Bolsonaro. Então, o que a gente tem? Ó, que eu quero mostrar aqui. Ó. Essa aqui é uma citação lá do Elias. Que eu achei problemática. O Banco Central, a anistia, resgata um país. Em um mesmo dia, o BC mantém a taxa Selic 15%. Estou de acordo com a crítica. No mesmo dia, enfim, é muito problemática a questão da anistia anistia dos golpistas. A nova geração deve ter forte retar nosso país, que vive desde 2016. Não é desde 2016. Tem uma crítica estrutural a isso. É um bloco histórico do qual a gente vive, e esse bloco histórico vem colocando essa agenda no neoliberalismo, que ela vem se aprofundando a cada nova etapa. E a cada nova etapa, é outro direito, ela vem crescendo, em capacidade de mobilização, em capacidade de atuação política. Por isso, repito, se alguns às vezes podem fazer uma leitura de que sou antipetista, talvez o Mauro, etc., não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário. Eu quero ter diálogo, inclusive, até porque todos são concidadãos brasileiros, mesmo com os bolsonaristas, que às vezes não sabem muito bem o que estão fazendo. Quero dialogar com a população que às vezes votou, todo mundo deve ter na família, eu tive na minha família, por exemplo, tia minha que em 2018 votou no Bolsonaro, mas eu não entendia o que era aquilo. Aí em 2022 votou no Lula, sabe? Mas assim, isso não vai definir a pessoa em si. É claro que existe um bloco mais conservador que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente também tem que tomar cuidado sobre como é que a gente reflete sobre as pessoas. Por quê? Qual que é a minha leitura? Esse processo histórico, ainda mais numa sociedade que a gente não tem uma educação, particularmente uma educação política para entender qual é esse processo histórico, às vezes a população, diante de um cenário de indignação, né, Mauro, vão apoiar determinados setores, mas assim, ela está vendo todo dia a vida dela ali
não vê um horizonte, não consegue ter uma casa, não consegue ter um trabalho adequado, o transporte para o trabalho muito demorado, tudo piorando, o caos. Aí você vê um cara como o Bolsonaro com uma agenda que destrutiva, mas ao mesmo tempo que tenta colocar uma agenda disruptiva, no sentido de mudança. Muita gente, assim, muitas vezes até bem intencionada, vai entrar nessa história. Então, é claro que não é todo mundo, a gente tem que saber separar o que é um núcleo duro e o que é a população marginalizada que vai entrando nesse processo. Mas, Uhum. enfim, eu acho que é isso. Então, o que eu queria mostrar para vocês? O primeiro, esse entendimento da política de que necessariamente a despesa pública ela causa incremento da dívida pública, primeiro que ela não necessariamente é verdade. Como a gente viu o próprio caso dos Estados Unidos e do caso da Inglaterra, pós Segunda Guerra Mundial, você vê a Inglaterra saiu de 171% razão de dívida PIB, e ela caiu depois. Então, assim, não é verdade que necessariamente o incremento da despesa pública causa isso, porque você tem um aumento da arrecadação. Isso é porque eles têm um entendimento da dinâmica monetária que não é da totalidade. Você vê a mesma coisa da China. Porra, a China, a gente já mostrou, né, Mauro, aquelas cidades, um monte de desenvolvimento de infraestrutura, etc. Atualmente, até a dívida pública vem crescendo, com um processo de que eles estão monetizando esse processo de gasto via dívida pública. Mas isso também é um problema, tá? O que a gente tem que ter de horizonte, qual que é o problema? A gente não produz dólar. O dólar, sim, é um problema de restrição externa, que é o problema que o Milei está passando. A Argentina não consegue gerar divisas de países fortes. E tudo é cotado em dólar. Ó, todas as commodities são cotadas em dólar. Quando a gente vai comprar mercadoria no mercado internacional, é cotado em dólar. Então, assim, quando a gente não tem escassez de divisas, isso pode gerar desequilíbrios externos que são problemáticos. Mas a dívida na própria moeda, em um país com soberania monetária, ela não é um problema, ela é um instrumento que a gente pode Perfeito. utilizar para a política pública, tá? Ô, Tiago, deixa eu te dizer. Primeiro, o Ryan Maicon chegou como novo membro, o Vitor também, e a gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar encerrar sem colocar a pergunta do Caio Batista, que tem a ver, mas não tem. Está um pouquinho fora do escopo da apresentação de hoje, mas eu acho que é importante também. Por favor, peça para ele, no caso para você, Tiago, explicar a que base os 2,5% de teto do Haddad se refere, ao PIB ou ao orçamento do ano anterior. 70% da receita do ano anterior e 2,5% do que exatamente? E, por favor, dicas de leitura. Ótimo, ótima pergunta, cara. Então, assim, o porquê que, por exemplo, essa agenda que vem do Haddad, da equipe econômica do Haddad, ela é neoliberal? O primeiro, que assim, existe um rompimento teórico epistemológico. Para todo esse pessoal que eu falei da agenda do novo consenso, o PIB ele é determinado por elementos de oferta. O que é isso? Reformas liberalizantes, a criação de jurisprudências. Seria a partir desses elementos que a gente vê da agenda, reformas trabalhistas e etc., a partir dessa agenda que a gente vai entender como a gente teria incrementos de produtividade, com isso o PIB cresceria. Tá? Agora percebam, o PIB está atrelado à receita nessa concepção. Para teóricos como eu, como Kalec e outros economistas heterodoxos, eu infelizmente vou ter que dizer isso, nem sequer todos os economistas heterodoxos, mas para quem tem uma visão de longo prazo do papel da demanda efetiva, que eu acho que é quem tem uma leitura mais adequada e eu diria, e até uma ciência real, ou seja, entender da economia, entender como é que as variáveis econômicas se relacionam do ponto de vista de política pública. Então, o que a gente tem? Qual que foi a regra? Primeiro, entender isso. Ó. O Haddad está atrelando o quê? A despesa à receita. Esse é o primeiro elemento. Ele está atrelando o quê? 70% da despesa em relação à receita do ano anterior. Então, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que a receita do governo cresceu 10%. Foi um cenário muito bom, etc. Pelos outros componentes da demanda, autônomos da demanda, isso gerou um incremento de receita, e aí a gente conseguiu 10% de incremento de receita, tá? Seria um cenário meio muito bom, assim. O que vai acontecer com a despesa governamental? No ano seguinte, ela só vai poder crescer 0,7. Ou seja, se cresceu 10, a despesa vai poder crescer 0,7, ok? Vai poder crescer 7%, desculpa.
Ou seja, receita cresceu 10% ano passado, no ano seguinte a despesa vai poder crescer 7%. Por quê? Se a receita ficar crescendo acima da despesa, o que isso daqui vai gerar, pessoal? Receita, despesa crescendo abaixo, você vai aumentar o superávit primário. Aumentando a tendencialmente superávit primário, o que eles querem causar? Redução da dívida pública. Só que o que eu estou mostrando? A dívida pública não tem absolutamente nada a ver com a despesa do governo. A dívida pública do Brasil cresce por conta da taxa de juros, não tem a ver com despesa governamental. Porque, inclusive, a despesa governamental tem efeitos, junto com outros componentes da demanda, que mais para frente ela arrecada. Que é esse fenômeno que a gente vai perceber, por exemplo, da economia norte-americana, tá? Ou da economia da Inglaterra, ou da economia da China. É por um não entendimento, inclusive, uma intoxicação teórica e uma falsa ciência que eles não compreendem esse processo. Então, percebam, essa é a primeira dimensão. Essa despesa está atrelada à receita. Só que a despesa, do ponto de vista de um cara como eu, ela é um elemento indutor, que vai afetar a produtividade, vai afetar uma série de mecanismos econômicos, como o Decaixe, etc. Então, assim, esse é o primeiro mecanismo, tá? Então, se cresceu 10, vai crescer 7. Só que aí o que acontece? Para piorar, eles criaram uma segunda regra adicional. Viu esse meu cenário de 7? Você tem um teto de 2,5 e você tem um piso de 0,6. Por isso que é teto de gastos. O teto é 2,5. Se a receita cresceu 10, 70% dá 7%. Só que pouco importa, que poderia crescer 7. Vai ter que crescer no ano seguinte 2,5, porque esse é meu teto. E eu não posso crescer acima desse teto. E aí, além disso, eles colocaram um piso. Tá? E aí, qual que é a crítica que a gente faz? Economistas como eu e o Decaixe. Primeiro, a média de crescimento da economia brasileira ela ficou na casa de 2,3% da década de 90 para cá. Então, esse 2,5% ele meio que reflete o teto do crescimento, a média do crescimento que a gente teve nas últimas décadas. Tá? Então, primeiro, esse número reflete isso. E aí, segundo, que ele tenta colocar um padrão, que eu fiz até uma análise com o Fred Krepp um dia, em que o teto... E olha o nosso paradigma quão ruim, tá, Mauro? O teto é 2,5 e o piso é 0,6. E o Ron Cagley, inclusive, foi fazer um vídeo defendendo isso, que foi um absurdo esse vídeo dele, inclusive. Para vocês entenderem, a gente está entre o governo Temer e o Bolsonaro. Tá? A regra do novo arcabouço fiscal nos coloca entre o governo Temer e o Bolsonaro. Só que, por algum acaso, isso daí virou política de esquerda, virou política de desenvolvimento. Parece que teve uma fadinha assim que mudou. Foi, não, como é o Lula, né? O Lula pode fazer essas coisas, então você muda o cenário. Então é isso, assim, o paradigma. Eu não lembro o nome do rapaz. Qual que é o nome do rapaz? Aqui fez a pergunta, coloca aqui. Tá aqui. O Caio. Então é isso, a gente se colocou uma regra que, primeiro, que eu quero deixar muito claro, é uma regra que ela segue essa gênese teórica, é uma genealogia dessa agenda do neoliberalismo. Primeiro que ela segue isso, e por isso que o Haddad é neoliberal, tá? Por isso que esse governo é neoliberal, porque esse é o primeiro elemento que vai estruturar uma série de outras agendas do ponto de vista do neoliberalismo. Mas a dinâmica fiscal, por uma teoria da acumulação de capital, ela é uma teoria central. Se a gente não entende como é que dá o comportamento da dinâmica fiscal, a gente não vai ter uma leitura adequada sobre o processo econômico, tá? Então, assim, basicamente é isso. Por isso que é isso. Agora, sobre texto, Caio, eu vou ficar te devendo. Agora, eu não estou lembrando de um texto. Dá uma procurada nas finanças funcionais. Eu esqueci no site Finanças Funcionais. Tem um pessoal muito bom lá, que eles fazem um debate sobre essa questão da agenda do governo, tá? Mas eu não estou me recordando de quem está fazendo exatamente sobre o novo arcabouço fiscal, mas provavelmente deve ter algum artigo lá do pessoal, tá? Dá uma procurada aqui, no chat, já coloquei o site do Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento do Brasil, está aqui, iffdbrasil.org, é só ir lá e acompanhar o debate todo. Tiago, super obrigado, foi realmente uma grande aula aí sobre a questão, não ficamos nem aprisionados ou muito colados na definição
da nova taxa Selic, a manutenção, na verdade, da taxa Selic pelo Copom, e acho que foi bom que você, né, enquanto a Denise olhou para a taxa ontem, você deu uma visão mais geral sobre o assunto, deu uma aula para nós sobre política monetária. Super obrigado, camarada. Bom fim de semana para ti. Obrigado, hein, Mauro? Muito obrigado. Mais uma vez por participar aí. Um abraço em todo mundo. Tamo junto nessa agenda aí. Tamo junto.